Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? E aí, as atividades? Estão conseguindo fazer? Tá dando certo? Vamos continuar, tá? Vamos até o final, vai dar certo. Enquanto isso, a gente vai aqui com a nossa videoaula, vamos fazendo o que pode. Bem, nesse vídeo aqui e no próximo, a gente vai tratar sobre a independência do Brasil. Tema bacana, vocês sabem que o Brasil comemora, né, como o Dia da Independência, o 7 de setembro, e é uma data que vocês gostam muito, eu sei, porque é nesse dia que vocês costumam ir lá para o centro da cidade e ficam de 7 da manhã até às 11, meio-dia, enfileirados ali, em pé, segurando faixas e desfilando diante de toda a população teixeirense. É um dia muito legal. Eu sei que vocês amam estar lá e ficaram muito tristes agora com a pandemia, porque não foi possível. Eu também fiquei muito triste, né? Porque eu também gosto muito, vocês sabem disso. Mas ano que vem tem mais. Ano que vem, quem sabe, estaremos aí na avenida no 7 de setembro. Que legal, hein? Bom, para falar sobre a independência, a gente vai comentar aqui sobre alguns personagens. Vocês já ouviram falar em Dom João VI, Carlota Joaquina, Dom Pedro I? Vamos conhecer um pouquinho dessa galera, né? Sobre a independência, a gente vai voltar... A independência, vocês sabem, no ano de 1822, que o Brasil declara a sua independência, mas a gente vai voltar um pouquinho, vamos falar lá da Europa, no ano de 1806. Nós já vimos em vídeos anteriores que Napoleão Bonaparte, imperador francês, ele decreta o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Dizia que é um decreto de que qualquer país europeu que comercializasse com a Inglaterra seria invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. O objetivo, vocês sabem bem, que era isolar economicamente a Inglaterra e enfraquecê-la, que era um grande rival da França, e Portugal, que nesse momento aí do século XIX, Portugal era um país bem dependente da Inglaterra. Apesar de ter os seus momentos de glória, no auge do Império Colonial, tanto Portugal quanto Espanha, grandes potências da Era das Grandes Navegações, mas esses países meio que pararam no tempo. Enquanto Inglaterra e posteriormente França, outros países foram se modernizando, passando pela Revolução Industrial, Portugal acabou estagnando, ainda dentro de uma lógica mercantilista, e com isso dependente dos produtos ingleses. Então a riqueza proveniente das colônias era revertida em produtos industrializados da Inglaterra. Então como é que Portugal ia ficar numa situação dessa? Tendo que obedecer o rei francês, porque senão seria invadido e possivelmente não teria condição nenhuma de resistir, e a Inglaterra, que Portugal tinha todo esse laço de dependência. Então ficou complicado, uma sinuca de bico. Aquele verdadeiro, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não sei, ou ao contrário, mas é uma coisa por aí, tá? Então, Portugal ficou entre obedecer Napoleão Bonaparte da França ou a Inglaterra. E aí que vem a jogada. O governo de Portugal toma uma decisão, só lembrando que nessa época Portugal era uma monarquia governada na época por Dona Maria, que era conhecida na época como Dona Maria a Louca. É isso mesmo, ela já não batia muito bem das ideias. Então quem governava de fato era o seu filho, o príncipe regente Dom João VI. Dom João VI, que era casado com Carlota Joaquina. Carlota Joaquina tem uma história muito interessante. Ela é espanhola, da família real espanhola, e foi prometida em casamento ao príncipe de Portugal. Vocês sabem que esses casamentos eram arranjos de família, principalmente entre as famílias reais. E aí então, ela formada desde cedo para ser uma rainha, e se casa ainda muito jovem. E dizem as más línguas que ela até se frustra um pouco com Dom João VI, porque
dizia que ele era muito feio, mas isso aí são fofoquinhas da história, tá? Mas fato é que a Carlota Joaquina era uma mulher de personalidade. Inclusive foi muito mal interpretada, né? Alguns diziam que ela era masculinizada, feia. Corriam até boatos de que ela traía o seu marido, costumava trair. Então tudo isso foi sendo comentado na época, né? Mas o fato é que a Carlota Joaquina, ela fugiu um pouco do padrão tradicional da mulher, né? Ela tinha uma opinião muito forte, inclusive ela chegou a organizar um levante contra o próprio marido, um golpe de Estado contra o seu próprio marido, que não deu muito certo, né? Mas enfim, essa Carlota Joaquina, casada com o Dom João VI, e o Dom João VI que tomou a decisão diante desse cenário, de um lado a França, de outro a Inglaterra, a decisão foi de então transferir a sede do Império Português de Portugal, de Lisboa, para o Rio de Janeiro, no Brasil. É isso mesmo, essa ideia que já tinha sido ventilada muito tempo antes, mas nunca foi muito à frente, né? Essa mudança da sede do governo para o Brasil. Mas nesse momento ela se tornou necessária, e aí Dom João VI, junto com toda a corte portuguesa, a nobreza, a alta burguesia, eles fizeram um limpa nos cofres portugueses, e aí toda essa galera, e aí acredita-se que de 10 a 15 mil pessoas se mudaram de Portugal para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, com o auxílio econômico da Inglaterra, porque, olha só, pessoal, o decreto do bloqueio continental dizia que nenhum país da Europa podia comercializar com a Inglaterra. Mas se o rei de Portugal, a corte portuguesa, estivesse no Brasil, o Brasil não estava na Europa. Então, não estavam sujeitos à obediência ao decreto. Mas fato é que houve essa mudança. E aí você fala assim, mas e o resto da população? A população mais pobre? Tiveram que se virar, ficaram lá em Portugal mesmo e foram ainda invadidos pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. Mas toda a corte chega ao Brasil, e no ano de 1808 é que acontece essa transferência. Então vocês imaginem o impacto disso, a repercussão dessa chegada da corte no Rio de Janeiro, que era a capital aqui da colônia. Mas só uma curiosidade, antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, eles deram uma paradinha em Salvador, e ali mesmo em Salvador, o Dom João VI, ele já assina ali um decreto muito importante, chamado Abertura dos Portos. É que é o seguinte, agora a partir desse decreto, os portos brasileiros estavam abertos às outras nações estrangeiras. Porque até então, o Brasil, por ser colônia, ele estava restrito ao comércio com a sua metrópole, Portugal. Então agora a gente tem o fim do pacto colonial. Uma vez que a família real estava no Brasil, eles iam ter necessidades de outras mercadorias, principalmente da Inglaterra. Então os portos são abertos e outros países podem agora comercializar com o Brasil, ok? Bem, chegando ao Rio de Janeiro é uma grande festa. Pensa aí, para os moradores do Rio de Janeiro receber toda aquela corte, para se instalar ali. Dizem inclusive que para abrigar toda essa galera, toda essa turma, muitas pessoas foram despejadas das suas casas. Elas recebiam um selo, um real na porta, com o símbolo de PR, que significa uma propriedade real, que eles teriam então a honra de terem as suas casas utilizadas para receber membros da corte portuguesa. Bom, que legal, é uma honra, mas vai fazer o quê? Vai para onde? Não, isso aí você se vira e arruma um lugar. Só que olha o brasileiro como é que é, né? O brasileiro faz piada com as suas próprias misérias.
começou-se a comentar a chamar esse PR de ponha-se na rua, né? Ficou assim popularmente conhecido. Bom, gente, agora com a corte portuguesa, as mulheres aqui da colônia, por exemplo, todas queriam imitar Carlota Joaquina, que ela chegava com a última moda da Europa, e uma curiosidade é que durante a viagem ela acabou pegando piolho, e aí colocou uma bandana, um lenço na cabeça, e aí o que aconteceu? As mulheres aqui da colônia olhavam aquele estilo da Carlota Joaquina e falava, cara, essa deve ser a última moda da Europa. E de repente várias mulheres imitando também, de bandana na cabeça, saindo como Carlota Joaquina, né? Então, essa aqui essa mudança, essa transferência. Várias obras foram feitas no Rio de Janeiro, várias construções. Criou-se nessa época um Banco do Brasil, a biblioteca, a Academia de Artes, faculdades de medicina, que antes era proibido a colônia ter faculdades aqui, universidades, e agora com a família real houve essa permissão. Também abriu as portas para artistas franceses, pintores, a chamada Missão Artística Francesa, que eles vieram para o Brasil. O Rio de Janeiro mudou a sua cara. Ele foi embelezado, ele foi modernizado, grandes construções, ou seja, essa então a questão da família real aqui no Brasil. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao que aconteceu até culminar na independência. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, voltamos depois.